Eu abri essa série dizendo assim, eu quis muito falar a respeito desse tema. E nessa quarta-feira eu digo para vocês que o que Deus me mostrou ao longo desse mês me faz ficar com o meu coração ardendo muito mais para compartilhar com vocês, e peço a Deus nessa noite que pelo menos mostre o que eu já vi, que mostre mais, que revele mais. Nós começamos falando a respeito de um homem, nós pegamos como base a oração de Jabez. E você pode abrir comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, e nós vamos ler versículo 9 até o versículo 11. Eu quero que você abra para você ler, isso aqui é importante. E nós vamos carregar conosco 1 Crônicas 4, 9 a 11 como uma estrutura de estudo. Não é uma ladainha, uma reza, um mantra, mas como uma estrutura de estudo. Diz assim, 1 Crônicas capítulo 4, 9, diz: Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores, o dei à luz. Jabez orou ao Senhor, Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Eu gosto dessa simplicidade. Recapitulando, nós falamos que a situação de Jabez era deveras complicada. Jabez nasceu, e eu quero trazer Jabez novamente, pela última vez, vocês não vão ouvir falar mais nem tão já, eu não vou dizer nem tão já, mas Jabez nasceu, e quando ele nasceu, a lembrança que a mãe dele tinha do nascimento dele era ruim, por isso que ela colocou o nome de Jabez, e disse, esse menino só me lembra a dor. Naquela época, a situação deles era muito mais complicada do que as nossas, porque os cananeus estavam ali tomando aquelas terras. Jabez provavelmente não tinha pai, porque o pai dele não é mencionado em lugar algum, e seria uma referência o pai dele. E se pai ele tivesse, talvez ele não tivesse orado, Senhor, amplia minhas fronteiras, ou aumenta minhas terras. Talvez ele não tivesse orado, porque se pai ele tivesse, terra eles teriam. Porque o que fazia uma família eram as terras. Então, provavelmente, ele não tinha terra. Então, o Jabez o Jabez, cá entre nós, era um azarado. E se o Jabez dissesse assim, se você encontrasse o Jabez no fim da tarde, numa sexta-feira, ele ia dizer assim, você perguntava, e aí, Jabez, como é que vai? Ele ia falar, nem te conto, ó. Você sabe como eu chamo? Com dores e a minha mãe me teve. E de lá para cá, meu pai morreu. Esse era o Jabez. Então, se o Jabez falasse assim, eu estou com depressão, você diria o que para ele? Eu entendo. Não, você tem razão. Não, eu ando muito mal ultimamente. O que você diria para ele? Eu entendo. Então, o Jabez, ele tinha, o que a gente chama, ele tinha um álibi. Ele poderia ser um cara infeliz que nós íamos entender. Mas acontece que o Jabez tomou uma decisão, foi o que nós falamos. O meu slide, por favor. Aqui nós vamos falar, o slide vai ser colocado à mão, tá? O Jabez fez uma escolha. Por que eu quero dizer? E eu quero que vocês peguem os detalhes, tá? O Jabez fez uma escolha. A vida é feita de escolhas. E hoje nós vamos falar isso também. Ele fez uma escolha de não se incomodar com a situação dele. Já que nós falamos a semana passada de rótulos, Jabez não quis o rótulo de infeliz. Jabez não quis o rótulo de azarado. E ele fez uma decisão. E a sua decisão de olhar para Deus com uma perspectiva de pai. Ele olhou para Deus e disse assim, Senhor, me abençoa. Então Jabez entrou no que nós chamamos na dimensão do relacionamento. Vamos repetir? Relacionamento. Mais uma vez, relacionamento. É disso que nós vamos falar hoje. Porque eu fiquei muitos anos querendo entender o que é que acontece conosco, que nós vimos para a igreja, cantamos uma coisa e a hora que nós saímos dali, acontece outra. Não acontece. A gente, na maioria das vezes, nós não vivemos aquilo que nós cantamos, nós não vivemos aquilo que nós profetizamos. Nós agora há pouco cantamos assim, quão maravilhoso esse nome é. Vocês se lembram desse hino? Aliás, esses hinos que nós cantamos hoje, me lembram dos Estados Unidos assim, que coisa mais linda. E Jesus disse assim, eu estarei convosco todos os dias. Então aquele que nós cantamos quão maravilhoso é, está conosco. Então por que é que a gente não põe isso em prática? Mas Jabez disse assim,
eu vou entrar numa esfera de relacionamento. Naquela época, pessoal lá de trás, naquela época isso não era comum. Deus naquela época era um Deus de guerra. Eles estavam guerreando contra os cananeus. Naquela época nós vamos dizer que o relacionamento era um relacionamento de serviço, não era um relacionamento de pai. Era por isso que nós vimos na semana passada que Jeová é o meu nome, é o Deus forte, é o Deus de guerra. E Jabez olhou para tudo aquilo e falou assim: eu não preciso disso, eu preciso de um pai. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muitas das vezes nós estamos lançando mão de Deus, como Deus poderoso, Deus isso, Deus aquilo, e Deus está dizendo assim: eu só queria ser pai. Não que Deus vá deixar de ser poderoso, muito pelo contrário, o que é muito melhor, como nós falamos na semana passada, eu prefiro ter um pai desse. Vocês sabem quem é meu pai? Quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, a gente chama o irmão, né? As crianças maiores batem na gente, a gente chama o irmão. Agora aqui a vida bate na gente, o que a gente faz? Chama o pai. A gente tem chamado o pai ultimamente? Não. Não precisa me responder, não. Não tem. Não tem. Porque hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, de relacionamento, de revelação e de serviço. Então, Jabez buscou a revelação do pai. E a revelação do pai era tão simples, porque a Bíblia nos disse assim: ó, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todas quantas receberam, deram-lhes o direito de serem feitos filho de Deus. O filho bom é filho da adoção, que é o filho consciente. Então Deus nos trouxe como filhos da adoção. Deus, eu não sou um acaso da geração, eu sou uma escolha de Deus. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Deus decidiu me escolher. Aliás, Jesus falou: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Eu dei um nome. Dar nome significa que agora eu sou dele, para que você vá e dê fruto. A gente já tomou consciência disso. Ótimo. Nós estamos sempre falando de Deus numa dimensão que nós podemos mudar. Quando Jesus contou a história do filho pródigo, nós estamos recapitulando ainda, nós não chegamos lá ainda não. Quando Jesus contou a história do filho pródigo lá em Lucas, ele mostrou qual era o relacionamento de filhos. E lá tinha 2 filhos. Um filho que decidiu pecar, ele decidiu. Ele falou assim: eu não quero nem saber, eu vou para a galera, eu vou para a esbórnia. E foi. E o outro ficou direitinho. O outro podia ser membro da nossa igreja, porque ele fazia tudo direitinho, não fazia? Inclusive, na hora que ele viu aquele negócio lá, ele falou assim: o que está acontecendo aqui? Para quem que ele perguntou? Vocês se lembram? Para quem que ele perguntou? Não foi para o pai. Para quem que ele perguntou? Empregado. Esses detalhes, meus irmãos, esses detalhes são os detalhes que eu quero na quarta-feira que vocês se atentem, porque é isso que faz a diferença. Aquele rapaz era um perfeito filho trabalhador, só que ele não conseguia perguntar para o pai dele. A hora que ele viu aquilo, ele perguntou para alguém. Então nós não vamos a Deus, nós perguntamos para os irmãos, chamamos os irmãos da intercessão. Não tem nada de errado, não é isso que eu estou falando, vocês estão me entendendo, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós somos filhos do serviço. O que tem aí para eu fazer? Eu faço. Quando nós somos filhos do serviço, sabe o que nós somos? Nós somos legalistas. E nós somos sujeitos ao que nós vamos falar daqui a pouco, ao problema da identidade. Daqui a pouco nós vamos falar, sabe por quê? Quando eu sou filho do serviço, eu sou escravo. Aquele rapaz era escravo. Ele era tão escravo que ele diz assim: há quanto tempo eu... Cadê o Oswaldinho? Oswaldinho, cadê você? Há quanto tempo eu... Há quanto tempo eu te sirvo? É que esse daqui é do Oswaldinho. Há quanto tempo eu te sirvo? Há quanto tempo eu te sirvo? Olha só, não parece com a gente? Senhor, nós te servimos. Olha o que aconteceu, o mundo caiu na minha cabeça. E nós temos uma reclamação, porque nós servimos. E o pai da parábola está dizendo assim: não estou entendendo. Eu não estou querendo discutir aqui. Inclusive, o pai da parábola diz assim: meu filho, tudo que é meu, é teu. Vai lá e pega. Ou seja, não vamos discutir churumelas. Vocês estão comigo?
Mas se estão mesmo, porque esses somos nós. Aquele filho mais velho sou eu. Isso que é horrível, sou eu, Osmar. E é isso que eu estou querendo livrar da minha vida. Eu não quero mais, depois dessa sessão aqui, eu não sou mais aquele filho. Porque eu não serei mais o filho do serviço, que fica do lado de fora reclamando e pedindo, por favor, será que eu posso matar um cordeiro? Não posso, acho que não é meu. Ele não tem sentimento de posse, ele não tem relacionamento. O outro era um gandaieiro, com perdão da palavra. Mas aí, a hora que ele vem justificar para o pai, que ele tinha preparado o discurso, lembra-se? Levantar-me-ei, irei, direi. O pai falou assim, meu filho, não, peraí, para tudo, né? Peraí, traz uma capa. Vamos resgatar a autoridade dele, traz um anel, traz uma sandália para ele. O que Deus queria, meus irmãos? O que Deus queria? Relacionamento. O que Deus está querendo de nós hoje? Relacionamento. Então não preciso fazer nada? Ué, se você conseguir se relacionar com Deus e não fazer nada, eu não sei como é que você vai fazer isso. Porque à medida que Deus nos enche da sua graça, você não tem como não fazer. Vocês estão comigo? Amém? Oh, que beleza! Sabe por que servo se dá mal? Porque servo trabalha com indicador. É igual empregado. Eu trabalho bastante, a recompensa está proporcional? Acho que não, então eu fico chateado. Servo trabalha com indicador. Eu falhei, eu sou uma falha, eu sou um fiasco, eu sou um fracasso. Deus não está contando isso. Vocês entendem por que servo é ruim? Porque servo, ele vai no sucesso, no fracasso. Todo dia ele acorda com humor. Hoje eu acordei bem porque ontem eu fiz uma coisa boa. Que coisa boa você pode fazer? A Bíblia nos diz que a minha justiça, quando eu chegar a ser justo, ela vale o que para Deus? É como o quê? Trapos de imundícia. Eu não consigo fazer nada. Eu só consigo parecer bonito diante de Deus pela justificação de Jesus Cristo. Aí eu apareço bem na fita todo dia. Mas só por isso. Mas o que eu faço tem que passar pelo filtro de Jesus Cristo para chegar bem lá em cima. Vocês entenderam, né? Filhos da relação. A primeira coisa que você ganha é uma identidade. Agora você é filho de Deus. Não tem como você voltar atrás, ou então eu não acreditei, eu tenho que sair daqui hoje e contar para mim todo dia, eu sou filho de Deus. Nós falamos que o papel do pai, o que é? É te dar identidade, te dar segurança e te dar provisão. Esses são os papéis do pai. Nós falamos isso na primeira aula, né? Depois nós vamos passar a prova hoje, depois vai ter a prova. Então, identidade, segurança e provisão. A Bíblia diz assim em Hebreus: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus nos disse, nunca o deixarei, nunca o desampararei. Quem repetiu isso foi o escritor aos Hebreus, mas ele estava se referenciando a um texto lá de Josué, mas ele veio para o Novo Testamento e disse, olha, eu não te deixarei. Então meu pai me deu uma identidade e a Bíblia nos diz, eu não te deixarei, eis que estou convosco todos os dias, Mateus, até a consumação do século, eu estou convosco. E uma coisa que nós filhos, fiquem comigo aqui, ó, nós filhos do serviço, servos, não entendemos, é que Deus não está cá. Deus está onde? Aqui. Está vendo? Vocês entendem o que eu quero dizer? É isso que nós não podemos ir embora de novo, meu irmão. Ninguém pode sair daqui do jeito que entrou, não é possível. Até quando nós vamos mentir para nós, gente? Fala para mim. Isso não é inteligente. Deus está onde? Dentro de mim. Então se eu quiser procurar Deus, para onde que eu vou? Eu tenho que olhar para dentro de mim. Por isso que o salmista dizia assim, sonda-me, Senhor, e me conheces, vê se há em mim, o quê? Algum caminho mau. Acontece que por vezes eu estou me enchendo tanto de preocupação, tanto de outras coisas, que não sobra lugar para Deus. Deus está tentando, né? Mas como é que faz? Não cabe. Hoje não vai dar, Senhor, volta amanhã, porque hoje o Senhor não está entendendo. Provisão.
Terceiro item. Jesus contou uma parábola que isso aqui é para acalmar o coração. Bom, mas a parábola ele disse assim, lá em Mateus 7, ele disse assim, ó, se vocês são maus, lembra daquela, qual é o pai que o filho pedindo pão dará uma pedra, pedindo pão dará uma cobra? Se vocês são maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Você concorda que quando eu estou inseguro, isso é uma afronta a Deus? Esse modelo de relacionamento de servo maltrata a minha identidade. Nós falamos na semana passada de identidade. Mais um slide, por favor. Muito bem. A minha identidade é quem sou eu. E quando eu fico preocupado com essas limitações, a minha identidade se diminui. Porque ela fica maculada, ela fica limitada, porque eu não sou o que Deus falou que eu sou. O que Deus falou que eu sou? Mais um, por favor. Meus irmãos, nós vamos ler esse versículo como nós talvez nunca tenhamos lido, de acordo? Vamos lá? Vamos nós dois? Todo mundo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Prestem atenção. E aqui tem uma dica para você. Deus falou assim, nós vamos fazer o homem conforme o quê? Do jeito que nós somos. Nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse versículo continua dizendo assim, e domine ele. É assim que esse versículo continua. Então Deus disse assim, primeiro você vai ser, depois você vai fazer. O que nós fazemos? O que nós fazemos? Como que nós fazemos? Nós fazemos assim? Não. Primeiro nós somos, depois nós seremos. O que acontece? O que acontece? Dá certo? Tem dado certo? Você já tem conseguido ser o que você queria ser? Sim ou não? Não. Então você está frustrado, certo? Então você está fazendo o que você está sendo o que você deveria ser? Não. Então você está fazendo o que você deveria fazer? Também não, porque eu não sou o que eu deveria ser, eu não faço o que eu deveria fazer. Olha que negócio legal. Quem que ensinou a mim que eu devia primeiro fazer para depois ser? Quem foi? Quem foi? Foi o demônio, foi o diabo. Falou assim, ó, se você fizer, então você vai ser igual a Deus. Não foi isso que ela falou para Eva? Se você fizer, você vai ser igual a Deus. E ele está falando para nós até hoje, você primeiro seja, depois você primeiro faça, depois você seja. E a gente não consegue ser. A gente não consegue ser. E como nós não conseguimos ser, nós temos esses problemas que nós estamos falando da nossa identidade. E aqui tem um texto que nós lemos, mas nós vamos ler de novo. Gálatas capítulo 4, diz assim, capítulo 4, 1 a 9. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um servo. Nós já lemos isso daqui 2 vezes já. Embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Está na hora de crescer. Está na hora de deixar de ser servo. O dia de deixar de ser servo, meus irmãos, é hoje. Hoje é o dia da independência. Hoje é 7 de setembro. 7 de setembro não, que aquilo ali foi um fiasco. Mas hoje é dia da independência. Tá bom? E diz assim, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido para que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, pelo qual clama, Abba. Agora eu não sou mais servo. Eu não preciso mais fazer para ser. Eu sou antes de fazer. Porque ele falou assim que Jesus veio para que eu fosse primeiro o quê? Filho. Ele não disse para mim assim, ó, primeiro você faça isso, depois você faça isso, depois você faça isso, então você será. Não foi isso. Ele falou assim, eu enviei meu filho para que você seja filho. E você é filho por adoção. Filho por adoção tem mérito? Filho por adoção tem mérito? Quando você vai adotar alguém, fala assim, bom, vejamos o histórico desse menino para ver se ele pode ser adotado. É mais ou menos assim que funciona a adoção?
Adoção, quanto mais catarrento, melhor. Não é verdade, meus irmãos? Você vai lá, pega esse catarrentinho lá, tudo perebento, e você adota. E leva para casa, faz uma festa, dá um quarto novo para ele, é uma alegria, mostra para os vizinhos. Foi isso que Deus fez conosco, do jeito que a gente estava. Acontece que Deus nos resgata daquele jeito, daí a pouco a gente está querendo fazer, está querendo... Como? Seja, Deus está querendo é filho para relacionamento. Ele não precisa de escravo. Ele não precisa de escravo. Porque para fazer o que tem que ser feito, ele tem os anjos. E um anjo só dá conta do monte de gente. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que um anjo só dá conta do monte de coisa. E ele diz assim, esse versículo aqui, ele vai criar vida dentro de você. Você já leu 20 vezes, eu sei. Romanos 8,15. Porque você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez ficar atemorizado. Atemorizado você já foi lá atrás, hoje você não precisa mais ficar. Você não precisa mais do espírito de escravidão. Mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, papai. Esse é o ponto que eu quero passar com vocês. Se nós resolvemos essa questão do pai, a gente resolveu tudo, tá? O espírito de escravidão nos escraviza. O servo fica vulnerável, porque o servo é meritório. Ser servo é meritório. E aí, meus irmãos, nós falamos na semana passada de rótulo. Lembra do rótulo? Quem lembra do rótulo? Rótulo é aquilo que te falaram, pode ser até um rótulo bom. Quando você crescer, você vai ser advogado. Que beleza, quando você crescer, você vai ser advogado. Aí o menino, que gostava mesmo de desenhar, cresce com aquele negócio na cabeça. Escravo de um rótulo. Mas como rótulo? O que tem de mal? O vô falou que ele ia ser advogado. Mas quem perguntou para ele se ele queria ser advogado? Perguntaram para ele se ele queria ser advogado? Não queria. Aí nós começamos a ser escravos dos rótulos que colocam, e tem rótulo até que a gente gosta, e depois nós ficamos confusos. Mas a Bíblia diz assim, se o Filho vos libertar, o que acontece? Verdadeiramente você vai ser livre dos rótulos, aí você vai poder ser o que Deus te desenhou para ser, o que você quiser ser. É isso que nós temos que pensar aqui. O slide, por favor, rótulo, já está, esse pessoal da mídia está demais. Os rótulos, eles pegam porque eles são colocados por pessoas que têm autoridade sobre você. E meus irmãos, fiquem atentos, isso é mais sério do que nós podemos falar rapidamente. Porque nós carregamos os rótulos das pessoas que tinham autoridade sobre nós. Nós falamos isso a semana passada. Qual é a chave para você resolver o problema da autoimagem? Nós falamos a semana passada também, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Você quer mudar a sua história? Começa a mudar aquilo que você fala. Aquilo que você fala. Muito bem. Mais um slide, por favor. Esse mesmo. Nós falamos também, a semana passada, que uma coisa que machuca a nossa identidade é a autoimagem. A autoimagem é construída por modelos mentais. Aquilo que falaram que nós somos, nós absorvemos e nós começamos a agir. Ou as experiências machucam a nossa capacidade. Modelo mental são as limitações que são criadas dentro de nós a partir das nossas percepções do mundo. Exemplo de modelo mental: eu não sou inteligente o suficiente. Pastor Zé Roberto estava orando para que os irmãos, que Deus abrisse a porta, que fosse lá na entrevista e que fosse o melhor e tal. A oração é bom. Agora, se você vai na entrevista amanhã, você tem que pedir a Deus que faça você ser aquilo que Ele disse que você é, não aquilo que você está pensando que você é. Porque tem alguém dizendo para você, quantos currículos você já mandou? 25. Você já fez 15 entrevistas, enquanto você passou. Aí você já vai para lá dizendo que a chance de você se dar mal é total. Não é assim que funciona, mas isso são modelos mentais. Eu não consigo fazer, eu não tenho condições. Como que acontecem os modelos mentais? Eu penso, eu ouço, eu sinto, eu me comporto. Né? É pensamento, sentimento, comportamento.
E o meu comportamento se torna um hábito. Aí eu sou essa pessoa limitada. Aí eu falo, eu sabia que não ia dar certo. É desse jeito mesmo. Mas são modelos que foram colocando. As crenças, mais um por favor. As crenças limitantes são a forma, mais um, de eu ver o mundo. Mais um. Esse aqui nós precisamos impor. E nós ficamos assim, parecendo com esse cavalo. Eu lutei de trazer o cavalinho, mas hoje eu trouxe o cavalinho. Porque esse cavalinho, ele mostra o que nós somos quando nós permitimos que os modelos mentais nos aprisionem. Nós não somos esse cavalo. Jesus não pagou o preço que ele pagou para mim, para eu ficar amarrado numa cadeira de plástico. Portanto, é dia de nós mudarmos a nossa postura com relação a isso. E tem uma outra coisa importante. Quando nós falamos de identidade, tem um negócio chamado quociente emocional. Quociente emocional hoje é mais importante do que o quociente intelectual, o famoso QI. E quando eu estou machucado na minha imagem, quando eu estou machucado no meu autoconhecimento, eu tenho a tendência de reagir de forma desproporcional aos fatos. Uma pessoa me fecha no trânsito, eu faço sinais indelicados para ele. Ou eu ponho a cabeça para fora. Eu vi uma situação em São Paulo que eu não posso me esquecer. A gente estava ali na Abílio de Freitas, sei lá, na Vila Mariana, e um sujeito fechou um cara com a moto, o cara tirou um revólver, a coisa mais linda do mundo era o revólver do cara, mas bonito, cromado, e pumba na janela do cara. Uma coisa assim, interessante. Isso daí, quociente emocional. Hoje as empresas têm dificuldade em processo de seleção, porque tem muita gente boa que não sabe se controlar, porque são pessoas que por dentro estão machucadas, a sua autoimagem está ruim, o seu autoconhecimento está ruim, e a forma como ela coloca isso para fora, porque muitos casamentos não andam. Os casamentos não andam porque as pessoas não conseguem conversar. Não conseguem conversar. Meus irmãos, um dia vocês vão saber quanto me pagam para eu ser facilitador de reunião de board de empresa. Porque as pessoas não conseguem conversar. Não conseguem, precisa de alguém para ser o facilitador da conversa. Quociente emocional. Quociente emocional. Isso está acontecendo conosco, como não poderia. Porque nós temos lições de mansidão, de humildade, de ouvir de Jesus. Não que Jesus, aquele manso e humilde, um dia a gente pode falar sobre isso. A mansidão ali era a mansidão no ouvir, do não julgar, de não ser julgador, de ouvir com o ouvido de quem está preocupado em ouvir. Tá bom? Amém? Amém. Como eu mudo a minha mente? Como eu mudo a minha mente? Coríntios diz assim: pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, quem conclui? Nós, porém, temos o quê? Temos não? Nós, porém, vamos repetir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que eu pedi para você repetir? Porque eu falei agora de pouco para você que se você fala, você sente, você pensa, você sente, você age. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo era uma mente de servo. E não confunda servo com passividade, que não tinha nada disso. Era servo, mas sabia o que queria. Então, se nós queremos mudar a nossa vida, nós devemos mudar a partir da mente de Cristo. Vamos pular. Mais um slide, por favor. E agora nós vamos entrar na lição de hoje, tá? O homem é aquilo que acredita. Esse cara falou isso, foi um rapaz que falou isso. Nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Tem uma outra frase, aquela do Henry Ford, que diz assim: se você acredita que você pode, você está certo. Se você não acredita que você não pode, você também está certo. De qualquer jeito você está certo. Mas Jesus nos disse assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E quando Jesus fala tudo, significa o quê? Tudo. Tá bom? Tudo é possível. Você consegue... meus irmãos, mais 10 minutos aqui. Depois dessa primeira reflexão, que nós vamos passar para outra parte, você consegue pensar no que nós discutimos nessas 3 semanas e entender que você pode ser uma pessoa diferente? Sim ou não? Amém?
Mas, eu vou dar uma dica para vocês. O mundo espiritual é um mundo juridicamente organizado. É preciso que, se você quer começar uma nova fase da sua vida, você rompa com a fase antiga da sua vida. Você tem que fazer isso. Eu aconselho, se nós não fazermos isso aqui hoje, mas eu aconselho que você faça uma oração de perdão para as pessoas que ao longo da sua vida colocaram limitações em você. Eu fiz um negócio, deixa eu ver se está aqui, passa mais um, aqui, eu fiz, eu sabia que eu tinha feito. Eu queria que você pensasse o seguinte: por que eu coloquei esse slide? Porque eu pensei muito em mim, e eu quis colocar situações. Você pode ter uma história, quando eu falo pai ali, é pai ou pessoas de autoridade, e isso aqui não é sem razão, mas o seu pai pode ter morrido quando pequeno, e você cresceu sem pai, você não tem referência, você não tem referência do que é pai. Eu estou falando aqui de Deus Pai, você fala, como que é Deus Pai? Eu não sei o que é pai, eu não tive, mas você pode ter um pai que te deixou pequeno, quando era pequeno. Tem umas histórias, tem uns cruzamentos de pai que deixou, que é uma coisa impressionante, você é capaz de ver vários cruzamentos, deixou quando você era pequeno. Tem situações em que o pai foi embora quando era pequeno, a mãe se casou com outro, que daí a pouco também se separou, teve um filho, se separou, então aquela pessoa que tinha colocado todo o esforço naquele ali, foi embora também, machucou de novo. A mãe se casou novamente, o padrasto morreu, o padrasto se foi, o pai com limitações pessoais, com feridas. Nós temos casos que o pai é muito bom, mas ele traz feridas da história dele, e ele transfere essas feridas para você. Tem pai que é autoritário, tem pai que humilha os filhos, tem, mas ele não está fazendo aquilo por mal, ele está fazendo aquilo trazendo as feridas dele, e muitas das vezes isso cria limitações nos filhos. Pai sem limitações, mas com ferida, pai sem limitações e sem feridas. Tem aquele pai que é bom, tem aquele pai que você fala, meu pai era top. Se você quer uma vida de sucesso da agora para frente, a minha recomendação é que nós gastemos 30 segundos e façamos uma oração de perdão para os nossos pais, independente da vida deles, para que nós fiquemos livres da influência e das limitações deles. Vocês querem orar assim? Vamos orar? Então eu vou orar. Se você quiser orar comigo, você ora. Se você quiser fazer a sua oração, você ora, tá bom? Espírito Santo, Pai querido, nós estamos na Tua presença agora, e nós entendemos, ó Deus, a Tua palavra que nos diz que nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. E agora nós queremos, Pai, fechar todas as portas das limitações. Por isso, eu agora perdoo as pessoas que impuseram limitações sobre a minha vida. Perdoo meu pai, perdoo meus tios, meus pastores, meus professores, aqueles que impuseram palavras de limitação, que puseram experiências na minha vida. Eu os perdoo em nome de Jesus. E eu te peço perdão também, Senhor, pelas mentiras que acreditei, quando me disseram que eu era limitado, que eu não podia, que eu não deveria. E agora, em nome de Jesus, eu saio para uma nova vida, apoiado em Ti, Senhor. E eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que essa simples oração muda a sua vida a partir de hoje? Amém? É legal. Você agora não tem mais, você não está mais sob limitações de ninguém. Você pode agora começar uma nova vida. Mais um slide, por favor. Agora você lembra do cavalo? Agora você não é mais aquele cavalo. Olha que cavalo bonito que você é agora. Cavalo é um símbolo de força, de poder. Agora você está pronto. Você se sente pronto? A pergunta é, para onde? Para onde você vai agora? E agora? Para onde você vai? Meus irmãos, isso é importante. Porque uma coisa é você...
Agora a gente não vai conseguir ir embora mesmo, não é verdade? A gente vai continuar conversando aqui, ó. Nós carregamos as nossas limitações. E nessa noite, Cristo nos libertou das nossas limitações. Agora nós estamos prontos para ir. E para onde nós vamos agora? Para onde nós vamos? Para onde você vai? Pô, primeiro para o braço do Pai. Ó, braço do Pai, eu vou para o braço do Pai. Essa foi uma respostona. Porque eu no braço do Pai, eu pergunto para o Pai assim: Pai, meus irmãos, e a oração é essa, né? Pai, me ajuda aqui, para onde que eu devo ir? Porque Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Então se você não sabe, mas não, se você não sabe o que realmente você quer, pergunte a Deus. Eu não vou perguntar para você para não te constranger, mas quanto de nós teve a ideia ou a humildade de sentar lá no poltrona da sua casa e falar assim: Pai, deixa eu contar uma coisa para você, estou perdido, não sei o que eu quero da vida não, ué. Mostra para mim para onde que eu devo ir. Quanto de nós fez isso ultimamente? Não muitos. E nós ficamos aqui perdidos nos nossos pensamentos. Vamos pedir direção ao Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, aquele que nos ensina. Agora nós vamos falar de propósito. Agora é a hora de falar de propósito. Porque não dava para falar de propósito do jeito que a gente estava. Dava para falar de propósito? Que propósito que eu podia falar se eu estou carregando as limitações da minha vida? Para onde eu vou? É um meia boca. Eu não vou para lugar nenhum com aquele jeito. Agora eu posso falar de propósito. Por quê? Qual era o propósito de Jabez? Pergunta para a classe. Qual era o propósito do Jabez? Um de cada vez. Qual era o propósito do Jabez? Vai. Qual era o propósito? Proteção, segurança. O Jabez, você quer ver? O propósito, ele é um truque. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês: não existe consenso nas definições, tá bom? Vocês entenderam? Não existe consenso nas definições. Então o que vocês vão levar é a definição minha, não é a definição nem da comunidade da família. Depois você não culpe o Zé não, porque não é ele. O propósito responde a seguinte pergunta. Olha lá, estão comigo? O propósito, ele sempre responde a seguinte pergunta: por que é que nós fazemos o que nós fazemos? Estão comigo? Ficou confuso? O propósito, ele responde a pergunta assim: por que é que eu faço isso que eu faço? Isso é propósito. Por que propósito eu faço isso que eu estou fazendo? Se você decidiu que o seu propósito, o seu objetivo de vida é pregar o Evangelho, o propósito responde assim: o propósito é, por que é que você está pregando o Evangelho? Qual é o propósito? Então o propósito, de fato, na sua etimologia, essa foi boa, né? Na sua etimologia não é o que você faz, mas ele explica o porquê que você faz ou porquê você não faz. Isso daí é porque nós fazemos ou porque queremos fazer o que nós queremos fazer, ou porque fazemos ou porque nós queremos fazer o que nós queremos fazer. Vamos imaginar que você sente lá na minha frente e fala assim: irmão Osmar, eu quero ir, o pastor que esteve aqui domingo conosco, eu quero ir lá para os Yanomamis. O propósito é, por que é que você quer ir lá para os Yanomamis? O que é que está por trás disso? Vocês entenderam o propósito? Então o propósito é isso. Porque o que você vai fazer não é o propósito, o que você vai fazer é o objetivo. Confundiu ou não? Não. Então o propósito, então a pergunta agora é: qual era o propósito do Jabez? O propósito do Jabez não era o que parecia. Ele tinha um propósito. Qual que era o propósito dele? Não, irmão, isso daqui é engraçadinho. Isso daqui é engraçadinho. Eu gosto de fazer isso aqui porque é engraçadinho. Qual que era o propósito do Jabez? O que ele pediu? Ele pediu para ser abençoado. Ele foi genérico. Mas aí na sequência ele pediu uma coisa. O que ele pediu? O que ele pediu? Alargue a minha
fronteira. Qual que era o propósito dele? Ele tinha um propósito. Ele queria terra, mas ele queria a terra por um propósito. Qual era o propósito dele? Ele queria uma família. O propósito do Jabez era nobre. Ele queria uma família. Ele era feinho, tadinho, feinho, grifo meu. Ele era com dores, te dei a luz. Ele não tinha pai. Ele não tinha posse. E naquela época só tem quem tinha família, quem tinha terra. Porque onde que você ia pôr? Porque você olha como que eram as composições, era assim, morava o pai aqui e todo mundo, os filhos moravam ali, então eles precisavam de terra para cultivar, era agrícola. Quando eles chegaram para tomar a terra, o que aconteceu? Parou lá Josué e falou assim, ó, você vai para lá, você fica com esse pedaço, está todo mundo comigo? Todo mundo manja isso daí de Bíblia, né? E ele não tinha. Então o propósito do Jabez não era a terra. A terra era o objetivo do Jabez. A terra era o objetivo do Jabez. O propósito do Jabez não era esse, era uma família. Olha que legal. Então o Jabez não queria ficar rico. Quer dizer, queria também. Mas ele queria primeiro, qual que era? Eu quero uma família. Por quê? Meus irmãos, veja a situação. Agora, fiquem comigo no Jabez. Por isso que o pastor Oswaldo foi muito feliz de falar assim, esmiuçando o Jabez. Nós temos que esmiuçar o Jabez. Esmiuçar o Jabez coloque-se no lugar do Jabez. Não tinha pai, tinha um nome que ninguém gostava de pronunciar, era perseguido, e o cara agora falou assim, eu vou reconstruir o nome da família. Eu vou reconstruir. Eu não estou nem aí se eu sou órfão. Meus irmãos, você pode sair daqui se você tem uma situação dessa. Se você não tem, você pode estar aqui, você pode ficar ótimo. Porque o propósito, e aqui eu vou falar uma coisa que não sirva de escândalo. Se você, porque a gente sempre está falando assim, se você está mal, então Deus está querendo te ajudar. Deus está querendo te ajudar também se você estiver mal. E Deus está querendo dizer para você, você não é isso não. Você não é isso não, não foi assim que eu te criei não. Agora você pode estar bem. E você pode dizer, se eu estou bem, eu quero ficar ótimo. Qual que é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema de você falar para Deus assim, Deus, ó, eu vou fazer um negócio aqui, ó, eu quero mais 10 milhões de reais. Eu ia falar de dólar, mas amarelei. 10 milhões de reais. Qual que é o problema? O problema não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro. Não faça do dinheiro o seu mamão. Que aí, porque, qual é o propósito? Eu quero ajudar as pessoas. Ok, com você com 10 milhões você ajuda também. Aliás, com 10 milhões você consegue ajudar mais gente ainda. O que eu quero dizer, não é isso que... Vocês entenderam? Vocês entendem que eu não estou... Eu acho assim que Deus quer nos tirar de onde nós estamos, não importa onde nós estamos, e colocar no lugar que nós nunca estivemos. Muito bem, mais um. Aqui. Por isso que eu gosto desse aqui. Duas coisas importantes. O dia que você nasce e o dia que você entende por quê. Quando você discute por que você nasceu, você está discutindo o seu propósito. O dia que você quer saber por que é que você existe, você está discutindo o seu propósito. Tá? Muito bem. Eu estou tendo que pular aqui agora porque nossas horas já foram. Vamos embora. Oh, benção. Isso aqui é benção. Isso aqui é benção. Mas eu quero ler aqui. Tiago 4 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam em inveja, mas não conseguem obter o que deseja. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Não tem porque não pedem. Tiago está dizendo assim: vocês não têm as coisas porque vocês não... Vamos lá de novo. Vocês não têm as coisas porque vocês não... Lembra a história do servo? Que nós falamos? Como que o servo pede para o seu senhor? Como que um servo pede para o seu senhor? Como que é? Chega, chuta a porta, pá, assim, fala, me dá tal coisa, é assim que servo faz? Não. Como que filho faz? Como que filho faz? Eu estou falando da parábola ainda, gente, vocês perderam a parábola.
Vocês perderam a parábola. Como que o pai falou para o menino? Na parábola de Lucas 15, do filho pródigo, como que o pai falou para o menino? Por que você está reclamando do cordeiro? O que é meu é seu. Vai lá, pega o cordeiro e mata. Vai. Pode parecer utópico, é o tamanho da sua fé. Andar sobre as águas também é utópico. Dizer para esse monte sai daqui e lança ali também é utópico. Tem um monte de coisa utópico. Dizer assim, seja curado é utópico. Tudo isso é utópico, depende da fé. Depende da fé. Eu não estou dizendo que eu tenho essa fé toda não, tá? Mas eu estou querendo. Tá? É meu objetivo. Mas o Tiago não acabou ainda. Quando vocês pedem, vocês não recebem. Vocês já leram esse texto, né? Por quê? Ele fala assim, você pede para gastar nos seus próprios deleites. Quando fala assim que você pede, é isso que diz o texto aqui, ó. Fala assim, ó, você pede mal, você pede para gastar nos seus próprios deleites. Está dizendo assim, você pede para gastar nos seus prazeres, diz essa tradução. Você pede para gastar sem o quê? Sem propósito. O seu propósito não é válido. Vocês estão comigo? O seu propósito não é válido. Por que nós falamos é o seguinte, o que você faz é o objetivo, a razão pelo que você faz, ou a razão por que você quer fazer é o propósito. O Jabez tinha um propósito válido, sim ou não? Tinha. Ele ganhou? Ganhou. O seu propósito é válido? Mas é importante. Se você não tem propósito, fica comigo aqui, não vou embora ainda não, gente, mais 10 minutinhos eu prometo que eu acabo. Fica aqui comigo. Se você não tem propósito, você não vai morrer por causa disso não, tá? Problema nenhum não. Você viveu, muito de nós aqui viveu sem propósito até agora. Acontece que sem propósito, a vida fica muito chata. Você sabe por que tem gente que fica no emprego e sai, vai para o outro e sai, vai para o outro e sai, vai para o outro e sai? Sabe por que é? Vamos ver se vocês conseguem chegar à conclusão. Por que vocês acham que é? Falta de propósito. Se você perguntar, por que você está nesse emprego? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Não, eu não sei se eu deveria dizer isso, mas eu vou dizer. Você acha mesmo que o dinheiro que você ganha lá no seu emprego é proporcional ao emprego que você tem? Ou quem dá aquele dinheiro para você é Deus? O que você acha que é? Como é que você vê? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você estiver no emprego que você tiver, com propósito, não importa qual seja aquele emprego, você vai se dar muito bem. Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, isso daqui eu digo, e aqui eu disse, e quem conhece a minha história, já contei 10 vezes, não quero cansar vocês com isso, mas eu conto de novo. Quando eu entrei na IBM, todo mundo fala, você ficou 30 anos na IBM, não sei o que lá, todo mundo, mas não foi assim. Eu entrei no subconjunto da linha de produção da IBM. Não tinha lugar pior. Não tinha, tá? Era subconjunto da linha de produção e a embalagem. Vocês acham que eu gostava daquele lugar, sim ou não? Amava. Amava. Inclusive, eu arrumei todas as irmãs para orar para mim, para eu ser efetivado, porque eu entrei lá como contratado. Não foi como efetivo, contratado. Mas não tinha, o meu sonho era ir para a linha de produção, olha que coisa linda, o meu sonho era trabalhar na linha de produção, porque eu não trabalhava na linha de produção, eu trabalhava no subconjunto da linha de produção. O que eu quero dizer? Propósito. Eu disse isso para um monte de gente, se eu fosse lixeiro, ninguém seria melhor lixeiro do que eu, ninguém, mas de jeito nenhum que eu ia largar lixo na rua, mas de jeito nenhum, se eu fosse garçom, vocês iam ver quanto de como chama? Tip, propina, gorjeta, eu ia ganhar. É que em espanhol propina é gorjeta, tá? Não, mas vocês estão comigo, não, esse assunto que eu estou falando é sério, porque o que está por trás, o que não é o que você está fazendo, é o propósito, e não tem uma questão de você, gente, você tem que olhar aquilo e falar assim, por quê? Por quê? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Posta mais um, deixa eu ver. Mais um aí, meu. Você pode fazer o que você gosta. Tem gente que nasce com a habilidade de tocar e fala, vai ser músico. Aí, acertou.
Então às vezes você consegue fazer o que você gosta. Mas o segundo, mas você pode gostar do que você faz. Meus irmãos, eu não vou ser ingênuo aqui. E eu sou o primeiro porque eu, Nivaldinho ali, especialista em análise comportamental, nós fazemos avaliação de comportamentos. E quando você está com o seu comportamento cruzado com relação à sua carreira, você tem problemas, sim. É difícil, mas é possível. O que eu quero dizer, se você é uma pessoa de natureza, de perfil analítico e estiver trabalhando em vendas, não é uma coisa fácil. Isso daí é muito difícil, isso é desgastante, isso é estressante, porque o seu perfil, o seu traço está cruzado. Então não é bom. É bom quando o seu traço está de acordo com o que você está fazendo. Mas você aprende a gostar do que você faz. Basta que você veja o propósito. Porque o que você está fazendo não é o fim. Aquilo é o quê? É o meio. Vocês estão entendendo de verdade isso? Fala que sim, só para eu ficar feliz. Esse é o tal do propósito. Então veja só, eu me curei porque eu sou filho de Deus, eu me curei porque a minha identidade está bem, agora eu estou bem, e agora eu me curo porque eu digo assim, o que eu estou fazendo não sou eu no final, isso daqui eu vou glorificar a Deus nisso. Você pode gostar do que você faz, porque amar é uma decisão, gostar é uma decisão, tá? Gostar é uma decisão, mas tem desafios. Ou então você pode replanejar e tomar uma outra decisão. Depois dessa palestra de hoje, você pode falar, eu vou agora entender onde é o meu perfil, a minha vocação, e vou me adaptar àquilo ali, vou fazer aquilo ali. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Porque muitas das vezes, tudo que você queria era tocar piano. E o seu pai e o seu avô, todo mundo falou, não, você vai ser engenheiro igual o seu tataravô. E não sei se vocês sabem que não tem distância maior entre um pianista e um engenheiro. Porque um engenheiro, ele tem que ter um traço analítico muito forte. E um pianista tem que ter um traço de extroversão ou de paciente muito forte, eles não se falam. Então o moleque, a menina que, o menino ou a menina que teve o rótulo dizendo assim, você vai ser pianista, ou você vai ser engenheira quando ela quer ser pianista, isso é um sofrimento. Então de repente hoje você pode dizer assim, então, eu não vou contar histórias mas tem umas histórias muito interessantes. Eu conheci um cara que gastou mais de $500 mil num restaurante para a filha dele. Quando acabou de montar o restaurante da filha dele, ela falou assim, sabe o que é? Não era isso que eu queria. Não, isso é fato real, tá? Não ficou 6 meses aberto. Não ficou 6 meses aberto. Aí você fala assim, o que é isso? O que é isso? A pessoa teve coragem de dizer, não é isso que eu quero. Agora, gente, se você pode fazer, agora às vezes você não pode fazer opção. Às vezes você tem que fazer aquilo ali porque é o que tem. Então aprenda a gostar, entendendo que aquilo não é o fim, é o meio. Mas a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazei o quê? Fazei para a glória de Deus. Ou seja, o nosso propósito, não importa como você tem escolhido, estão comigo? Não importa como você escolheu, o que eu fizer tem que glorificar a Deus. Vocês acreditam em vida espiritual? Eu não acredito. Porque dá a impressão que vida espiritual é uma dicotomia com vida material. Nós não temos 2 vidas, nós só temos uma. Então não é assim, espiritual e não espiritual. A minha vida é sempre espiritual. A minha vida é sempre com Cristo. Então não tem assim, vida espiritual, vida não espiritual. Hoje o que é? De segunda a sexta é vida espiritual ou não? Não, segunda a sexta não, mas agora sábado e domingo é vida espiritual. Vocês estão comigo? Porque tudo que eu fizer, está dizendo aqui, quer comais, quer bebais, o que você faça? Faça para a glória do Senhor. A gente tem um escritório ali na Rua das Acácias 935, você pode nos visitar. Aquilo é quase uma igreja. Se bobear, a gente põe uma placa de igreja ali. E eu vou contar outra coisa para vocês. A gente já perdeu o controle, porque tem uma outra psicóloga que atende lá, que é filha de pastora, mas não tem dúvida. Chegou ali, a gente já ora e unge, tem até olhinho lá para ungir. E eu não estou brincando, eu não estou dizendo que tem que ser assim, vocês estão entendendo, né? Mas eu estou dizendo assim, a nossa vida tem que refletir Cristo.
Eu conversei com uma pessoa 2 semanas atrás, e essa pessoa disse assim, nossa, eu me lembro quando a gente estava na faculdade, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, e ficava você e o Isaías conversando, Isaías é o irmão da Assembleia de Deus, e essa pessoa agora é uma cristã. Eu nunca pensei que ela estava escutando a conversa. Ou seja, vocês entenderam, né? Efésios diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. É para isso que nós somos salvos, meus irmãos. Muito bem, indo para o final, mais um slide, por favor. Quando você entende, mais um, esse nós não vamos lá, aí, nós já estamos indo embora. Quando você entende o propósito, agora você pode definir o objetivo. Porque você entendeu que o objetivo é o meio. O que você quer ser quando você crescer? Essa definição, o Jonathan estava numa palestra que eu dei, quando foi meu, Jonathan? 2004. O Jonathan estava, ele foi lá, naquela época ele era adolescente, tá? Era quase uma criança, né? Porque agora faz 15 anos. Naquela época a gente já falava disso aqui. Quando você traçar objetivos, traça objetivos tão grandes, que você vai estar fadado ao fracasso, se Deus não estiver nele. Sabe para quê? Para que quando você tiver atingido o seu objetivo, você saiba a quem você vai reconhecer. O seu propósito com aquele objetivo vai ser o quê? Glorificar ao Senhor. Agora, depois que nós ouvimos que nós somos filhos de Deus, existe um objetivo inatingível? Isso aqui não é uma apologia à inconsequência, vocês estão me entendendo? Não é uma apologia à inconsequência, porque filho de Deus planeja, aliás, Deus planeja. É por isso que a Bíblia diz assim, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Plenitude do tempo diz, eu planejei, e nesse dia vai acontecer. Quando Jesus veio, e o pessoal queria tirar ele de onde ele estava, ele falava assim, não, eu vim aqui que eu tenho uma missão. Quando ele entra lá em Lucas capítulo 4, ele fala, hoje cumpriu essa palavra, ou seja, isso daqui estava tudo planejado, até o filho da perdição estava planejado. Mais um, se um homem não descobrir algo pelo qual deve morrer, ele não tem que viver. Muitas das vezes nós vivemos uma vida vazia de propósito. Todos os dias que você amanhece, é o famoso Larry, ó vida, ó céus, ó dias, eu não tenho mais o que fazer. E aqui, meus irmãos, não está sujeito à nossa idade. Não está, você pode ser jovem, então, quanto vocês ou quanto eu. 62 eu vou fazer. E se vocês acham que acabou, não acabou não. Estou reformando o escritório, vocês esperem aí que vocês vão ver só. Tá? Mais um. Volta um, por favor. Esse daí depois eu vou ver. Mas então pulou. Você pode definir objetivo para a vida ou para um pedaço da vida. Isso aqui eu queria falar para você. Muitas vezes fala assim, mas o objetivo tem que ser para a vida toda? Pode ser, eu acho que deveria ser. Deixa eu contar uma coisa para você. Sempre defina um objetivo para a vida. E sempre controle o seu... Não vai dar tempo de eu explicar isso aqui, mas sempre controle o seu objetivo. Por quê? Se você fizer um objetivo provisório, você não coloca foco. Agora, quando você faz um objetivo e acompanha, você vai evoluindo com ele. Um dia a gente pode pegar num sábado e falar disso. E o último que estava ali é o seguinte, para a gente finalizar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso aqui eu colei, tá? Isso aqui não é criação minha, não. Isso eu colei. Eu tenho que dar méritos, foi um cara que fez, eu achei fantástico, eu colei. Como que isso funciona? Você está vendo o vermelhinho lá? Agora, fala a verdade. O desenhista é bom ou não é? O desenhista é bom. Aquele vermelhinho lá é o sol. Ok? O sol. Mas veja o que está por trás disso. O sol é a tua visão. É a visão de excelência, é a visão do todo, de onde você gostaria de chegar. O azulzinho é a sua estrada. É você indo ali na estrada. Aí você está vendo, nas laterais,
tem umas marquinhas verdes, está vendo lá? Aquelas são as suas metas. O que significa? Você define uma visão. Qual é a visão? Qual é a sua visão? Vamos imaginar a nossa igreja. Qual seria a visão da nossa igreja? Ser uma igreja para todas as famílias. Essa é uma visão. Como? Você define metas. E aí você começa a caminhar. Meus irmãos, é isso que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida. Definir visão e metas. O que é o ponto de interrogação? O que é o ponto de interrogação? Quem ousa dizer o que é o ponto de interrogação? O propósito. O propósito. O ponto de interrogação é: que é que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Estão comigo? Por que é que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Vocês estão vendo uma bússola ali? O que é aquela bússola? Oi? Não, ele está subindo. Ele está subindo. Não, ele está subindo. Eu vou pôr uma setinha lá. Ele está subindo, está indo embora, está indo para lá. Aquela bússola são os meus valores. Na minha caminhada, quais são os meus princípios e os meus valores? O que é que norteia a minha caminhada? O que é que eu não abro mão nessa caminhada? Com que valor eu vou? E aquele balãozinho dele, é ele conversando com os irmãos, com os seus mentores, com ele mesmo, dizendo o que eu faço para corrigir essa rota. Sabe por quê? Todas as vezes que você entrar numa viagem dessa, o seu objetivo amplia. Todas as vezes que você começa uma caminhada, o aprendizado dos primeiros passos faz com que o seu objetivo vá mais para frente, porque você descobre que você estava sendo tímido com o seu objetivo. Então, quando você está fazendo um objetivo de ir para algum lugar, por que é que nós, na maioria das vezes, não saímos do lugar? Porque nós não temos propósito. Primeiro, nós não temos confiança. Como que eu vou fazer isso? Era assim que os homens do passado também pensavam. Depois, nós não temos objetivo. Depois, nós não temos visão, nós não temos objetivo, nós não temos metas. Nós não nos relacionamos, nós não sabemos o que nós queremos. Eu quis fazer esse desenho aí copiado de uma inspiração de outro, para mostrar para vocês o fechamento nosso aqui hoje. Hoje nós fechamos dizendo assim, mais um agora, por favor. Ah, não, tem mais esse. Tem mais esse. Esse é o último, esse é o penúltimo, né? Nessa sua caminhada, não, é importante, amanhã vamos embora, vai valer a pena. Nessa sua caminhada, veja como se associa. Por quê? Teve um cara que escreveu um livro, e ele escreveu, ficou bem legal, ele disse assim, nós somos resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, se você é uma pessoa que vai sair daqui hoje, vai dizer assim, eu vou mudar a minha vida, eu vou sair daqui para vencer, começa a se divorciar dos seus amigos baladeiros, dos seus amigos baixo astral, dos seus amigos que querem ficar falando da vida dos outros. Se associa com pessoas que têm o mesmo objetivo seu. É por isso que o Salmo 1 diz assim, que bem-aventurado é o homem que não se assenta, onde? Na roda dos escarnecedores, e não se detém, onde? Nos caminhos dos pecadores. Antes faz o quê? Vem no culto de quarta-feira para escutar isso. Ele não disse isso, tá? Isso. Não foi isso que ele disse, mas é isso, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, faz o quê? Medita de dia e de noite, e na lei do Senhor que você medita, você diz assim, eu sou um vencedor, eu não nasci para isso. O que nós lemos na semana passada, eu vou trazer à memória o quê? Aquilo que me traz o quê? Esperança. Gente, vamos mudar nossa fisiologia. Ah, o Bolsonaro, que Bolsonaro? Do que vocês estão falando? Teve um cara lá, um tal de Davi, que eu não sei se você lembra do Davi. Você já ouviram falar do Davi? Davi, Golias, aquele cara lá. Quando falaram do gigante, ele falou assim, quem é esse incircunciso? Eu acho tão legal isso daí, você não acha? Vocês se lembram disso aí? Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus? Que é isso? Como assim, Bolsonaro, economia, do que nós estamos falando? O que nós estamos falando? Ah, mais um, e aí encerramos. Agora encerramos.
Por que você tem que arrumar boas companhias? Porque águia não voa com pardal. Se você quer ser águia, voe com águia. Aliás, águia também não voa tanto assim com águia. Tá? Mas não se misture, não se misture, não se misture. Ah, mas então eu não vou pregar o evangelho. Você vai, não é isso que eu estou dizendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo para você ter relacionamento e tal, mas eu digo assim, não se amalgame com isso, não se junte com isso, se junte com pessoas que têm a mesma fé, que têm a mesma esperança, a mesma confiança. Sabe por quê? Vocês sabem o que é networking? Todo mundo sabe o que é networking. Você tem que fazer networking com quem puxa para cima, gente. Onde você está frequentando? Onde você está frequentando? Network para puxar para baixo? Que isso? Isso não é nem inteligente. Então vai para lugar de pessoas que fazem network para te puxar para cima. E assim nós encerramos. Encerramos com 3 coisas. Primeira coisa, mude a sua relação com Deus. Osmar, mude a sua relação com Deus. Osmar está mudando, tá? Então, porque eu cansei de ser o cara do eu faço. Eu quero continuar fazendo a partir de uma relação com o meu Deus. E a partir da relação de ter o abraço dele, de sentir o abraço dele, de sentir pela manhã ele dizendo, vamos lá meu filho, que hoje nós vamos detonar junto, e a gente detona mesmo. Não há limitação. A semana passada, eu estou parando, a semana passada alguém disse assim para mim aqui. Mas e quando as pessoas falam mal de você? Eu tomei um susto. Porque fazia muito tempo que eu não pensava nisso. Como falar mal de mim? Eu não estou nem aí. Ué, se falar mal de mim, está perdendo tempo. Porque, sabe por quê? Graças a Deus eu estou bem resolvido com a minha identidade. Ué, eu sei em quem eu tenho crido. Né? Então, identidade e propósito. Eu digo para vocês, e aqui pode parecer brincadeira, mas eu vou fazer 62 anos daqui a 1 mês, 2 meses. Se você me disser o que eu vou fazer nos próximos 10 anos, eu sei. Ah, mas vai ser isso daqui? Não, vai ser esse rumo aqui, ó, esse rumo aqui. Vai ter um ajuste para lá, um ajuste para cá, mais para lá, né? Mas eu vou aqui. Se você me perguntar aqui que eu vou ser daqui 10 anos, eu sei exatamente o que eu vou ser. Deus pode mudar? Claro que pode, eu sou dele. Mas se ele não me mudar, é por aqui que eu vou. E você? Você sabe? Era bom saber. Porque Deus está querendo usar pessoas assim. Quando Jesus chamou, ele falou assim, vinde e eu farei vocês o quê? Pescadores de homens. Jesus sabia o que queria deles, sim ou não? Sabia. Amém? Deus nos abençoe e foi um prazer imenso. Eu sei que eu passei da hora algum dia, peço desculpa, não gosto disso, que eu sou rigoroso com o horário, mas é que o tempo estava muito exíguo. Depois de um dia nós vamos reclamar aqui para os pastores aqui. Mas foi um tempo muito bom. Deus abençoe vocês, muito obrigado, viu? Amém.